Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos aqui para começar mais um episódio do Bancada Azulina. Hoje é o episódio 21, se a minha memória não me trai. E um episódio depois de uma vitória. Fomos a Campina Grande e vencemos o 13 de Marcelinho Paraíba por 3-1. E para falar sobre essa vitória e tudo que cercou e o próximo jogo, eu tô aqui com a bancada cheia. Então, primeiro eu vou apresentar Lucas Oliva. E aí, Lucas, como foi a sua semana, meu velho? O que é que você nos diz? Semana maravilhosa e começando, terminando, a depender de como você olha o domingo. Com muita alegria. Hoje, depois do terceiro gol do Confiança, eu já tava sambando aqui no apartamento sozinho. Beleza. Também aqui comigo, Jones Ribeiro. E aí, Jones? Como é que você tá? Como é que você passou essa semana? E me diga aí dessa vitória. Fala, Mike, demais companheiros de bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Bancada Azulina aí pelas diversas redes. Uma semana, uma derrota, a gente sempre fica ruim, né? Nós ficamos sempre apreensivos, mas hoje lavou a alma. Beleza, e para fechar nossa bancada aqui, Everton. E aí, Everton, como foi sua semana? Como é que você está? E aí, galera, salve. Comigo tá tudo certo. Depois de uma derrota, uma vitória dessa, tá tudo tranquilo. Beleza. Então, o podcast Bancada Azulina você vai encontrar no site dragãodearacaju.com.br, também no Spotify, no feed, no YouTube, e agora uma novidade, já está no Apple Podcasts, uma demanda aí do nosso novo bancadeiro Everton. A gente conseguiu lá, pediu para Apple e já está disponível. Vou botar o link agora junto com a divulgação também deste programa, ok? Então vamos lá. Hoje o Confiança fez seu segundo jogo seguido fora de casa. E dos 4 pontos que a gente achou que dava para trazer, vieram 3. Vitória contra o 13 lá em Campina Grande por 3-0. Marcaram para o Confiança Rafael Villa, Tiaguinho marcou contra e Everton fechou o placar. No segundo tempo, o Thiago Enes descontou, fazendo gol contra para o 13. Resultado final lá no Amigão, 3-1. Esse jogo não foi transmitido por TV, então a gente ouviu pelo rádio e depois viu os vídeos dos melhores momentos. Então, Lucas, o que é que você nos diz dessa vitória? Mike, eu digo o seguinte, que o Daniel Paulista é um puta de um técnico, pode fazer um contrato de 5 anos com ele agora, e é um cara que, se chegar a contratações no Proletário, se das dificuldades de recursos, né, não gira muito dinheiro aqui em Aracaju, Confiança não tem capacidade de contratação, mas se chegar contratações, Daniel Paulista vai nos colocar na Série B, eu não tenho dúvida disso. O cara tira um coelho da cartola, um elenco enxuto, cheio de jogadores problemáticos que não entregam nada em campo, como o Felipe Lima, como o Tito, e ele, dentro de um elenco muito enxuto, ele começa a tirar coelhos da cartola, pega o Marcelinho, que é um lateral direito, ele improvisa, bota o cara de ponta direita, e isso se torna um grande tufo, para um Confiança mortífero no contra-ataque, né? Um time muito forte, fora de casa. Se Daniel achar a receita de jogar no Batistão, a gente vai chegar nas cabeças, porque fora de casa ele já encontrou. O Confiança entrou hoje com aquele a estreia de Júnior Lopes, que foi um zagueiro que eu acho que não comprometeu, foi bem. E na cabeça de área ali, protegendo a zaga, Flávio, que foi expulso, né? Num jogo desse, é um absurdo. E o Anderson também ali na volância. Mas um Confiança muito bem em Campina Grande, fechadinho, e chegando muito forte e veloz na área adversária, né? Principalmente do lado direito, né? Com o Marcelinho. Né? O primeiro gol sai desse chute, Marcelinho chuta cruzado, o goleirão do 13 ele rebate e o Villa tá lá como um 9, né? Inclusive até o cara da rádio lá de Campina Grande gritou Renan Groy, mas o gol foi de Villa. Villa tá lá e como atacante só faz encostar, faz o gol. Depois o segundo gol do Dragão vem de Everton, Vertinho, que é um ídolo proletário, um cara fantástico. Ele bota a bola na área e o zagueirão lá do 13 faz o gol contra, mas o Renan Groy, nosso 9, estava no lance e sai comemorando como se o gol fosse dele, mas ele teve a contribuição mesmo em atrapalhar o zagueiro do 13. E o terceiro gol, um gol mágico,
um golaço desse camisa 7 proletário, que na verdade é um 10, que é Everton Santos, né? Eu acho que se hoje ainda tem algum torcedor proletário que fala alguma vírgula de Vertinho, tem que pedir desculpas e ir lá no proletário falar com ele e pedir desculpas, porque o cara é um cracaço, um gol, um sem pulo mágico, fantástico, e um cara que anteveu a jogada, né? Ele estava ali na entrada da área, ele vê que a bola volta e ele descreveu, ele percebeu a jogada e é um gol mágico, lindo. Parabéns, Everton. Muito empolgado, Mike, com essa confiança de Daniel Paulista. Torço muito que venham contratações, porque é um técnico talentoso que dá para botar o Dragão para brigar nas cabeças, né? E o relato negativo são os nossos goleiros, né? Se o Confiança quiser ir um pouquinho mais longe, a gente vai precisar contratar goleiros. Tá tudo bem que Genivaldo vinha meses sem jogar, mas você vê que é um cara que está sem tempo de bola, saindo errado várias vezes, comprometendo bastante, né? Jean já mostrou que não é goleiro por Confiança, para mim tá claro. Antes, quando o Confiança contratou Jean, eu pensei que seria nosso goleiro de futuro, mas ficou claro que não é. Eu já defendo nas redes sociais, em qualquer cronfaria proletária, a dispensa de Jean e uma contratação de um outro goleiro por Confiança. E Genivaldo é aquele cara que já está descendo a ladeira, né? É um cara que está aí há muito tempo, tem serviços prestados, mas a gente precisa de futuro, a gente precisa de goleiro. Outra coisa que está nos grupos do Confiança é a questão do preparador de goleiros. Muita gente questionando a preparação de goleiros do Confiança. Confiança precisa sim de um profissional novo, antenado com a contemporaneidade, a questão de treinamento de goleiro, porque não dá para a gente ficar com caras ultrapassados por esse clientelismo, essa amizade que não cabe mais para a Associação Desportiva Confiança, que é o maior time do estado e tem uma torcida gigante, apaixonada. Hoje eu vi vídeos maravilhosos no Dragão Mil Graus, professor Maurício correndo pelas ruas com a bandeira assim. A empolgação é muito grande. E esse Confiança brigando nas cabeças, é estádio lotado, é batistão cheio e tudo isso mais. Só para início começa aí. Só esse tudo no início, né? Everton, no último podcast a gente conversou sobre o primeiro tempo do Confiança e parece que Daniel Paulista nos ouviu. O Confiança veio fulminante no primeiro tempo. O que é que você tem a destacar desse primeiro tempo, onde a gente fez 3 gols em cima do 13 lá no Amigão? Então, Mike, eu tava um pouco apreensivo porque fora de casa o Confiança às vezes se intimida um pouquinho. Mas no decorrer do jogo eu vi que a coisa andou. Eu não acompanhei muito esse jogo de hoje, mas que bom que Genivaldo voltou. A gente tinha comentado a semana passada que ele precisava voltar. E fez uma defesaça. Mas é como o Lucas falou, a gente é carente de goleiro bom. De fato, Genivaldo, o mais interessante é que eles começaram bem a temporada e depois teve essa queda, mas depois a gente fala disso. Agora eu quero ouvir de Jones. Hoje a gente comentava no nosso grupo da bancada, onde a gente prepara o podcast, de que Daniel Paulista ouviu os últimos Bancadas Azulinas para mudar o time. E aí, Jones, eu queria ouvir que você comentasse um pouco dos gols, porque eu vi que os gols saíram de chutes de fora da área, que era alguma coisa que a gente já cobrava de muito tempo, e dessa vez foi um recurso utilizado e funcionou. O que é que você tem a destacar pelos vídeos e pela narração que ouvimos na tarde de hoje desses gols que o Confiança marcou? Mike, pela narração, a primeira coisa que eu tenho a comentar é o sofrimento, né, que é acompanhar o jogo pelo rádio, porque a gente não sabe em que lugar do campo a bola tá. Inclusive, os primeiros gols era choque anafilado, porque o cara tava narrando totalmente sem emoção, de repente gol. Como? É algo estranho, né? Mas, enfim, coisa da Série C do Campeonato Brasileiro. É por isso que a gente quer chegar na Série B, para acompanhar todos os jogos pela TV, no estádio, em todas as plataformas possíveis. Eu acho que aproveitamos muito bem esse fator de chutar de fora da área, de tentar cabecear, de tentar explorar a deficiência do Central, porque era um time que toma muito gol de cabeça. A gente já sabia disso antes do jogo, porque principalmente nos chutes de fora da área, porque o campo estava molhado, choveu bastante em Campina Grande.
tá chovendo no Nordeste inteiro, e lá em Campina Grande seria diferente. E quando você chuta, que o campo tá molhado, e quando ela quica, dificilmente o goleiro consegue pegar. E foi assim que saiu o primeiro gol. Ela pega a velocidade, né? Porque o campo tá molhado e tal, e dificulta o trabalho do arqueiro. Vila, isso é importante frisar. Vila aparece dentro da área para pegar o rebote. Vila estava posicionado como centroavante. Isso é treinado, não acontece ao acaso. Esse tipo de coisa não acontece ao acaso. Então é mais um ponto positivo para Daniel Paulista. E me agrada muito a forma dele trabalhar, porque ele consegue mudar não apenas as peças do time, mas também a forma com que o time joga. É claro que nós não assistimos ao jogo pelas razões que já expusemos, mas pelo que tudo indica, o Anderson, ele fez aquele papel do líbero, aquele cara que quando está sendo atacado, ele volta, fica entre os dois zagueiros e faz a sobra. E quando o time está com a bola, ele sai, avança, vai para frente dos dois zagueiros para fazer a saída de bola. Então é algo que é preciso treinar, né? É preciso treinar bastante para posicionar as peças para poder dar certo, né? Quando o time vence por 3-1 fora de casa, com a autoridade de confiança venceu, é claro que foi treinado, é claro que o treinamento surtiu efeito, né? Sobre Flávio, eu só queria dizer que é difícil o Flávio não ser expulso, o cara já entra sempre com o amarelo. Então, sobre essa última parte que você falou de Flávio, Anderson, eu queria que seja o esquema, o refinamento daquele esquema que ele encontrou com o Amaral. Ele, nos jogos contra o Botafogo, ele entrou, principalmente no segundo tempo, que o time deslanchou, com Thalisson e Amaral mais recuado, e isso libera a Vila. Então, Vila hoje teve várias chegadas no ataque, não foi só essa, jogou muito o menino Vila de novo, tá começando a nos lembrar os grandes momentos de Vila do ano passado, e até mesmo do Campeonato Sergipano desse ano, que ele foi eleito craque da competição, mesmo confiança. Infelizmente tá fora do próximo jogo, né? Mas coisas que acontecem, né? Tomou o terceiro amarelo e é um jogo bem difícil contra o Ferroviário, que a gente vai falar. Então, o melhor time da primeira fase. Exatamente. O Confiança com esse esquema de dois volantes, mas são, tudo bem que hoje era Flávio, mas com dois volantes que até tem uma saída razoável, e hoje Anderson, que me preocupava muito a saída de bola dele, e até no início do jogo eu que tentei acompanhar pelo aquele mapa de calor dos sites de aposta, Confiança perdia também muito. Não gosto da saída de Anderson. Perdia muito a bola no meio campo, mas ficou um tempo, não sei se... Aí já é mais especulação, não sei se Vila recuou mais. Eu sei que em determinado momento do primeiro tempo, Confiança regularizou essa parte e passou a ser menos pressionado pelo 13. Até porque depois de 1-0, o 13 precisou se expor mais e facilitou bastante a nossa vida. Então, gostei muito dessa nova perspectiva, onde a gente volta a ter dois volantes de ofício, mas isso não significa que o time fica mais recuado. E aí eu volto a palavra para Lucas, para ele comentar as substituições que Daniel Paulista fez no segundo tempo. Então a gente estava com um jogador a menos, tinha sofrido um gol, pressão total do 13, só quero falar Belo porque eu confundo porque é na Paraíba. Pressão total do 13, e aí ele me bota dois jogadores de frente. Se fosse outros técnicos, ouviu, Betinho? Você já tinha botado dois zagueiros pelo menos. E aí, o que você tem a me falar dessas substituições aí desse segundo tempo que o Confiança fez? Então, Mike, antes de responder o que você indagou, registrar Flávio, né? Você tá num jogo 3-0, Flávio não podia ser expulso, não pode ser expulso. Ele quase que compromete uma bela partida, uma bela vitória do Confiança fora de casa. Porque quando o Flávio foi expulso, ainda faltava mais no mínimo 25 minutos de jogo, e dificultou bastante as ações do Confiança, né? Confiança podia ter até ampliado, feito um saldo melhor, e Flávio comprometeu bastante. Então, Daniel Paulista, ele colocou Jucimar e Pingo. Qual era a intenção dele? Que esses dois jogadores segurassem a bola no ataque e evitassem essa pressão, amenizassem essa pressão total que o 13, a partir da expulsão de Flávio, colocou em cima do Confiança. Só que um time que quer brigar nas cabeças, o Dragão quer subir, vamos subir Dragão para a Série B, não pode ter Pingo e Jucimar de opções. Os relatos são que Jucimar entrou, ele errava com quase tudo, devolvendo a bola imediatamente para o adversário. Então é um jogador que o Confiança não pode contar. O professor Daniel Paulista, ele tira leite de pedra com esse elenco. Nós precisamos de contratações para viabilizar
o Confiança como time que vai disputar o acesso. Porque com Jucimar, com Pingo, não vai dar. São jogadores que não acrescentam nada. Como Felipe Lima não acrescenta nada. Como o Tito não acrescenta nada, né? E agora o Radar também, que é um cara que joga muito, tecnicamente é perfeito, mas você não pode contar com o Radar, pô. O cara jogou, antes de 5 minutos de jogo no primeiro tempo, ele já sentiu. Em Fortaleza, acho que foi em Fortaleza, ele no aquecimento, não, foi em Imperatriz, no aquecimento ele sentiu. Então é um jogador que você não pode contar. Radar é bichado. E o Confiança tem os seus objetivos. Confiança não é abrigo, não é uma casa de tratamento, não é uma comunidade alternativa. Confiança é um time de futebol e tem seus objetivos, que é se classificar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, enquanto nossos dirigentes não tiverem essa concepção e afastar um pouco o lado de amizade, de carinho, porque o jogador está tanto tempo no clube, né? Você termina tendo uma proximidade com ele. Mas, para governar, você tem que deixar um pouco essa afetividade de lado e tomar decisões práticas. Então, eu não vejo Confiança indo longe com Jucimar e Pingo de opções para segundo tempo, não. Mas eu entendo sua pergunta, que foi, ao invés do Daniel colocarem jogadores defensivos, ele tentou segurar a bola no ataque, como manda na cartilha, né? E aí, você pode rodar todos os grupos de zap do Confiança, as viúvas de Betinho estão todas em silêncio, porque realmente elas estavam erradas. Beleza. Everton, Jones. Olá, tô aqui. Pronto, que o meu deu uma bugada aqui. Beleza. Jones, então, fale da nossa defesa. Nossa defesa quase passa mais um jogo sem tomar gols, ainda que a gente já tenha comentado sobre as falhas de Genivaldo. E essa formação com Júnior Lopes, Simon e Anderson de líbero lhe agrada? É só para uma emergência porque Amaral tem vaga cativa? Como é que você vê essa atuação de hoje? Eu continuo preferindo Amaral. Eu acho que ele encontrou mais uma alternativa para uma necessidade como foi o dia de hoje, mas é uma questão de emergência, por isso que é mais elogiável, porque ele usou o que ele tinha. Ele não tinha muita opção e ele conseguiu fazer um time competitivo. E se você olhar a escalação inicial, é uma escalação que não causa empolgação. Ninguém se empolgou com aquela escalação, mas mesmo assim o time jogou e, como diz na Gíria do Futebol, jogou para pirão. Entrou e atropelou, fez logo 3 gols no primeiro tempo. A nossa defesa, eu avalio que a nossa defesa está muito bem, apesar dos 3 gols contra Santa Cruz. A defesa está tão bem que Thiago Enes teve que fazer um gol contra hoje, senão os caras não iam conseguir fazer. Mas contra Santa Cruz, teve o fator Jean, tomou aquele gol logo no início, aquele primeiro gol desestabilizou o time. Digo sempre isso, o primeiro gol no futebol é muito importante, e na Série C é mais importante ainda. Então hoje nós fizemos o primeiro gol e saímos vencedores do jogo. Lógico que fizemos mais 2, mas o primeiro gol é o carro abre alas, né? Então, fazendo uma comparação aí com o desfile da escola de samba. A defesa continua sólida. Espero que no próximo jogo ele saiba montar uma defesa, porque nós estaremos muito desfalcados. Tanto nos 4 homens que fazem comumente os defensores do Confiança, como aqueles jogadores de meio que tem um pouco mais de característica defensiva. Não joga Vila, Enes, Flávio tá fora. E Anderson. E Anderson. Vai ser complicado montar esse time contra o Ferroviário, que é o melhor time do primeiro turno, né? Mas em Daniel Paulista, we trust, como diria lá o... Eu gosto do Daniel Paulista, que ele é quase meu cônjuge. É só para registrar aqui, Mike, o Ferroviário é o líder com 19 pontos em 8 jogos. O Dragão está em 6º lugar, meio de tabela. A gente abriu 5 pontos do Z2. Isso. Né, que está sendo encabeçado pelo 13, que tem 6 pontos, e o ABC, que tem 4. O ABC contratou Bob Gel, Roberto Fernandes, e nosso Dragão está com 11 pontos e 0 de saldo. Tô olhando aqui a tabela, amanhã se enfrentam Náutico e Botafogo, então uma vitória do Timbu deixa a gente ali coladinho deixa a gente colado no próprio Botafogo. Enfim, a gente não vai ficar tão distante agora do G4, levando em conta se o Globo comete o crime
contra o Santa Cruz, a gente fica basicamente a um ponto do G4. É importante estar ali sempre colado. Eu só quero ficar no G4 mesmo na última rodada. E aí, aquele abraço. Perfeito. E aí, já que estamos falando já do Ferroviário, e aí, Lucas, o que é que esperar desse Ferroviário que vem com Edson Cairuz, o artilheiro do Brasil, em grande fase, Cachito, nosso último, que esteve aqui com a gente e não foi aproveitado, ainda que Jones discorde, também fazendo seus gols, e aí como se preparar e como fazer com que o Confiança se imponha aqui no Batistão, como aconteceu com o Belo, pra gente sair com 3 pontos e terminar essa fase aí com 14 pontos e cada vez mais próximo de garantir nosso acesso e depois pensar garantir nossa permanência e depois pensar em G4. Então, Michael, o Ferroviário é aquele time que dá gosto pro seu torcedor, né? Eles aproveitaram bastante o ano passado, quando nos desclassificaram da Copa do Brasil e ganharam uma bolada de dinheiro. E esse dinheiro você consegue ver que ele foi convertido em campo, né? Que o time está tendo bons resultados em campo, subiu ano passado, está aí liderando. Ninguém esperava, pelo menos eu não esperava, eu acho que o time ia ter um tempo de maturação na Série C, mas já chegando. E vai ser um grande desafio para Confiança, porque vários desfalques, que já indicamos aqui os desfalques, e também Daniel Paulista, ele já encontrou e já está muito seguro de como jogar fora de casa, mas isso ainda não aconteceu aqui no Batistão. Ele ainda está buscando essa fórmula perfeita para ele jogar aqui no Batistão, e ele não encontrou ainda. Ao mesmo tempo, um elenco super limitado, um elenco problemático, que ele tem que ficar botando o lateral direito para jogar na frente e tudo mais, e tentando arranjar soluções para as dificuldades que ele tem. A diretoria até o momento não falou em novas contratações, e enquanto isso o técnico tem que se virar. É um jogo que o Confiança pediu para adiar para outra quarta-feira, porque está marcado para esse domingo 23, que é o São João, né? Festa tradicionalíssima aqui de Aracaju. Então o jogo está marcado para as 4 da tarde, e o Confiança está tentando jogar para quarta-feira subsequente, esse domingo 23, né? Só que ainda a CBF não respondeu. Ao mesmo tempo, eu joguei aí nos grupos de Zap do Dragão para ver se a diretoria pensasse em botar nesse mesmo domingo 23, mais 11 da manhã, que é um horário que está sendo aclamado Brasil afora, e talvez funcionasse aqui em Aracaju, pra gente ir pra esse jogo, que a torcida tá empolgada. E se Daniel Paulista fizer mais esse novo milagre de vencer o líder, aí que a empolgação vai tomar conta de todo o estado, né? É um jogo dificílimo, é um jogo que, se o Confiança vencer, vai me surpreender positivamente, mas eu tô apostando aí no empate, porque as dificuldades são muitas para Daniel Paulista, e o Ferroviário é sim o melhor time do primeiro turno da Série C. Beleza. Acho que Lucas quer vender Proto Solar para propor um jogo 11 da manhã em Aracaju. Que bronca, viu? E você, Jones, como é que vê essa possibilidade? Eu tenho uma informação aqui. O Ferroviário, ele nos últimos 4 jogos, ele cedeu pelo menos um gol. E o Confiança é o time que nos últimos jogos ele tem cedido menos gols e tem os jogos de placares menores. Os jogos do Confiança geralmente tem menos de 3 gols. Hoje foi um ponto fora da curva porque o próprio Confiança fez 3 gols. Tá aí, por aí o caminho pra gente conseguir um resultado positivo contra o Ferroviário, aproveitar essa defesa que cede muitos gols, essa defesa que cede muitos gols, mas que se apoia em um ataque que marca muito. Mike, eu acho que o Ferroviário ele tá bem, muito bem. Eu fui um dos primeiros a até falar isso aqui no podcast, assistir o jogo Ferroviário e Santa Cruz. O Ferroviário atropelou o Santa Cruz. O Coral não viu a cor da bola. Mas os resultados fora de casa do Ferroviário são bons. Mas ele perdeu para o Sampaio Corrêa, ele empatou com o Botafogo da Paraíba, e ele ganhou do ABC, que todo mundo está ganhando, e ganhou também do Náutico. Só que foi logo no início, no dia 12 de maio, o Náutico claramente cresceu depois disso. Trocou técnico, tal, tem muita coisa envolvida. Então, assim, eu acho que é um bom time, mas não é nenhum bicho-papão. E a gente tem uma vantagem jogando com o Ferroviário, no meu modo de ver, que é o seguinte: a gente pode jogar com o Ferroviário aqui com o mesmo esquema que a gente joga fora, porque ele é um time que vem para cima. E a gente vai ter o contra-ataque contra o Ferroviário.
a não ser que ele mude a sua forma de jogar. Mas se ele não mudar a sua forma de jogar, ele vai jogar aqui para atacar o Confiança e vai ceder espaço. E a gente vai precisar saber aproveitar essas oportunidades, como a gente tem conseguido em outros jogos. Por exemplo, conseguimos hoje 3 gols. Ocorre que o meu maior medo é por conta da escalação. Fica muito difícil de montar um time quando você, a se confirmar esses desfalques por suspensão automática, Flávio pela expulsão, Anderson, Vila e Thiago Enes pelo terceiro amarelo. A gente já tem fora Felipe Lima, como o Lucas falou, Ari Moura, Bruninho, quer dizer, é muito desfalque mesmo. Ele vai ser obrigado a colocar Marcelinho do lateral direito. Aí a gente, colocando Marcelinho do lateral, provavelmente já vai ter que colocar Pingo de primeira, porque vai ser aquele homem lá que vai jogar mais avançado. Muda muita coisa. Mas eu tenho confiança, sendo redundante. Acho que temos totais condições de vencer esse jogo. Vai ser um jogo muito difícil. Agora, eu acho que domingo de manhã não é um dia bom, velho. Eu não gosto. Eu sei que faz sucesso por aí, mas eu acho que o problema é o São João. Eu acho que o Confiança, para mim, o Confiança botar na quarta-feira depois do São João, acho também que não é uma boa. O povo vai estar sem dinheiro, não vai estar ninguém. É melhor colocar na sexta de noite. É a única solução que eu vejo. Tá tendo jogo na Série C na sexta de noite. Então, talvez, se o Confiança jogar na sexta, à noite, no Batistão, seja o melhor público, né? Agora, a vantagem de jogar na quarta, e talvez o Confiança tenha pensado nisso, e se pensou nisso é muito inteligente, é que talvez recupere alguns jogadores. Você ganha 3 ou 4 dias de recuperação. Sim, pensou nisso, viu? Aurélio estava nos grupos falando que para tentar tirar alguns jogadores do DM. Se for isso, é uma boa, porque realmente está inchado o DM, e com essas suspensões automáticas vamos precisar que eles se recuperem mais rapidamente. Beleza, Jones. E Jones, só uma correção, São João não é um problema, rapaz. São João é a solução para o nosso tédio, melhor data do ano, rapaz. É a melhor data quando não tem jogo do Confiança, porque se tiver jogo do Confiança fica em segundo lugar. Eu já ia com chapéu de palha pro jogo, de lá ia pro forró. Mas é a vida. Bem, eu acho que eu compartilho da opinião de vocês. De fato, essas contusões, mais as suspensões, são coisas de futebol. Infelizmente a gente pegou no pior jogo possível, que era o jogo contra o líder, o jogo que era um jogo para dar moral, em cangar 2 vitórias seguidas e ir para as cabeças. Mas confio em Daniel Paulista, eu creio que ele vai arrumar o melhor esquema possível. Vertinho tá mantido e com Vertinho já é meio caminho andado. Bem, então vamos lá. O outro Everton, o nosso Vertinho aqui da bancada, caiu, não voltou mais. Então vamos às despedidas. Oi, eu tô por aqui. Opa, tinha caído na outra hora, mas valeu. Aí eu acabei... Então dê sua opinião aí sobre a data do jogo e esse enfrentamento aí contra o Ferroviário. Rapaz, domingo de manhã, um jogo no Batistão é foda. Eu preferia na quarta também. Eu acho quarta um dia bom. O Ferroviário, pelo que eu sei, ele é muito bom em ataque. E nossa defesa, você tinha perguntado na outra hora que tinha caído, eu acho nossa defesa regular. Eu acho que dá pra levar esse jogo. Tô meio apreensivo, igual eu tava hoje no jogo, mas espero ter a mesma surpresa que eu tive hoje. Como é em casa, talvez seja ainda melhor. Beleza, então todos já deram a sua visão sobre o jogo contra o Ferroviário. Vamos esperar aí a definição da data. Se não for no domingo, então não tem podcast no próximo domingo. E vamos às despedidas. Lucas Oliva, dê aí seu panorama final, sua despedida, enfim, o espaço é seu. Mike, mandar um abraço para toda a massa proletária. Eu vi a empolgação que a torcida do Confiança tá. Se a gente vencer esse jogo do Ferroviário, a gente bota fogo no estado. A gente vai terminar nossa participação aí no primeiro turno contra o Ferroviário aqui em casa, nesse domingo 23. Depois a gente sai para pegar o Sampaio, sábado 29, São Pedro, lá no Castelão, em São Luís, onde a gente se classificou para a Copa do Nordeste do próximo ano. Já estamos acostumados, né, a jogar com esse time. E fechamos nossa participação no primeiro turno da Série C contra o Globo aqui no Batistão, dia 6 de julho. Então as perspectivas... O que, Jones? Já é retorno aí. Já é retorno. Ah, sim. Então encerramos nossa participação contra o Sampaio, né? Não, Ferroviário.
Perfeito. Então eu me confundi todo aqui. É a emoção dessa vitória do Dragão. No mais, as perspectivas são muito boas, mas eu não enxergo o Confiança brigando nas cabeças se não houver contratações. Eu já estou pedindo aí 5 contratações nas redes sociais. Estou pedindo uma contratação de um goleiro, de um 9, já que Tito não serve para nada, de um 10, que sempre precisa de um 10 e nunca se encontra, quais são as outras peças que eu pedi, que eu já esqueci agora completamente. 11 no lugar de Jusimar. Um 11 no lugar de Jusimar, dispensa Jusimar. Inclusive até foi engraçado, o cara que estava narrando o jogo, né, pela rádio lá de Campina Grande, ele falou, com todo respeito aos sergipanos, Jusimar, quando saiu daqui do Campinense, eu pensei que ele não ia jogar em lugar nenhum, e tá no Confiança. Então nossa diretoria precisa levar nosso time, nosso bem maior, o maior clube de estado mais sério. No mais, boa semana para todos e vamos à vitória aí. E do professor Daniel Paulista, continue nessa pegada que o senhor está indo muito bem e cobre contratações. Beleza. Jones Ribeiro, suas palavras finais para esse programa. E aí, mande aí sua palavra. Mike, confiar agora no trabalho do Daniel Paulista, confiar no trabalho da nossa defesa, que espero que não seja vazada no próximo jogo novamente, né? Outras coisas eu quero que seja vazado, não essa defesa, não a nossa defesa. Beleza. E Everton, meu querido, se despeça aí da nossa galera, mande aí sua mensagem positiva para essa semana. Aí, galera, bora manter essa empolgação de hoje no decorrer da semana, para que domingo ou quarta-feira a gente leve essa. Minha aposta é que a gente vai ganhar de 2-1. Espero tá certo. Deus te ouça. Mas é isso, boa semana para todos e até ao próximo. Muito bem. Então faça as palavras dos meus colegas como minhas. Tenham todos uma boa semana, vamos manter a empolgação. Acho que hoje foi uma vitória importante. Nos afastamos ainda mais da zona de rebaixamento. Agora garantir os pontos necessários para manter e depois sonhar com classificação e acesso, ok? Tenham uma boa semana, um ótimo São João. Se forem para o forró, me chamem. Saudações azulinas, um grande abraço e fui! Iremos conquistar, essa é a realidade. Quem foi rei sempre é majestade. Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória, é a Desportiva.